Beleza, beleza. Boa tarde a todos vocês que estão conectados conosco. Eu sou o professor Técio Câmara, tá aqui, ó. E é uma satisfação muito grande estar com vocês nessa tarde de hoje, 6 de outubro de 2022. Quero mandar um abraço aqui especial para a galera que já está conectada conosco. Campo Largo, 7, Dom Inocêncio, 14, Ribeiro Galhota, que é de Ribeiro Gonçalves, 2, Ribeiro Gonçalves, 7, São Francisco do Piauí, 1 e 2, porque todos esses polos já estão conosco. Seja bem-vindo. Galera, qualquer dúvida que você tiver, né? Qualquer coisa que você esteja com dificuldade, por favor, fala pra gente, não é? Pra gente, coloca aí no chatzinho, coloca a tua mensagem. Professor, eu gostaria de saber sobre determinado conteúdo. A gente tá aqui tratando sobre isso e eu queria tirar essa dúvida. Não tem problema nenhum. A nossa função aqui como professor é exatamente essa, né? O que eu não quero, na verdade, é deixar você com dúvida. Isso daí é que não é legal. Isso daí não é legal. Mas, se você tiver qualquer dúvida, por favor, nos procura, tira a dúvida aí, através do chatzinho, né? Tá bom? Muito bem. Galera, hoje é quinta-feira, e hoje você normalmente tem música, né? Normalmente tem música. Que não é na sexta-feira, mas aí na quinta eu também faço aqui. Por quê? Porque eu não vou me encontrar com a galerinha da segunda série na sexta, não tem como, né? E aí na semana passada a gente cantou uma música tipo MPB, né? Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruzo a Ipiranga, a Avenida São João. E aí o pessoal aqui, isso aqui é porque é MPB, né? Então vamos cantar uma música de Raimundo Fagner, conhecida. Quando penso em você. Essa é bonita, hein? Fecho os olhos de saudade. Tenho tido muita coisa, menos a felicidade. Correm nos meus dedos longos, em versos tristes que invento, nem aquilo a que me entrego já me traz contentamento. Pode ser até amanhã, cedo, claro, feito dia, mas nada do que me dizem me faz sentir alegria. Eu só queria ter no mato um gosto de framboesa pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza. Ainda soubemos pra tristeza, ou deixemos de coisa e cuidemos da vida, pois se não chega a morte ou coisa parecida e nos arrastamos sem ter visto a vida. Rapaz, o cearense Raimundo Fagner fez sucesso demais. Aliás, fez não, faz, tá vivo aí, rapaz. O cara fazendo sucesso aí, cantando direto, né? Cearense aí, vizinho nosso, Raimundo Fagner. Um abraço a todos vocês que já estão conosco. Vamos lá então, galera. Falar de um assunto que o Enem adora. Aí você pode pensar, mas professor, peraí, eu não tenho nada a ver com o Enem ainda não. Eu acho que o senhor se enganou. Eu estou na segunda série do ensino médio. Tem nada a ver com o Enem, professor. Nada. Na verdade tem, gente. Tem a ver sim, né? Por quê? Porque todos nós que estamos fazendo o ensino médio,
O Enem, ele é uma construção de conhecimento, é uma escada. Então, assim, se você não, se você se acha fora do Enem, porque está na segunda série, você está redondamente enganado. Se eu disser a você que a construção do conhecimento para o Enem é primeira, segunda e terceira série, hã? Meu amigo, não existe esse negócio de achar que somente a terceira série do ensino médio é que tem que se preocupar com o Enem. Se você está pensando dessa forma, se enganou. Se enganou literalmente. Então está aí o objetivo, conceituar a poluição ambiental, identificar as causas de impactos ambientais como a destruição da camada de ozônio, extinção de espécies, mudanças climáticas, que é o que a gente vai falar a partir de agora. E a pergunta que eu faço é a seguinte: o que é poluição e o que é impacto ambiental? Né? Porque é importante demais que você saiba o que é poluição e que você saiba o que é impacto ambiental. Sempre que eu estou dando esse assunto, trabalhando esse assunto com os alunos, eu trato de uma coisa interessante. Uma comparação, né, entre poluição e a doença, né, no corpo do ser humano e o impacto ambiental comparando com os sintomas. Então eu digo assim, ó, poluição é como uma doença. A poluição é para o meio ambiente o que a doença é para o nosso organismo. Eu sempre faço essa comparação. Poluição é quando você faz a introdução no meio ambiente de qualquer matéria ou energia que venha a alterar as propriedades físicas, as propriedades químicas e ou as propriedades biológicas desse meio. Então, quando a gente fala de poluição, nós estamos falando de quê? De introduzir no meio ambiente qualquer uma dessas formas de matéria, energia, que possa vir a mudar as suas propriedades. Propriedades químicas, propriedades físicas e propriedades biológicas. Então, isso é a poluição. Não importa o que é, qualquer forma de matéria ou energia, não interessa. Tá, professor, e o impacto ambiental é o que exatamente? O impacto ambiental é quando você tem o resultado dessa intervenção. Quando você interviu no meio ambiente, causando poluição, você automaticamente gerou um impacto ambiental. E esse impacto ambiental, ele provocou, de maneira muito fácil da gente entender, né? Ele provocou, a partir dessa poluição, uma consequência no meio ambiente. Essa consequência do impacto ambiental, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. A verdade é, quando se trata de impacto ambiental, e esse impacto ambiental seja causado pelo ser humano, na maioria das vezes o impacto é negativo. Na maioria das vezes, o impacto é negativo. Beleza? Então, é bom que a gente saiba o que é impacto ambiental e o que é poluição.
Porque eu só posso continuar trabalhando com vocês sobre isso se eu souber o que é o impacto ambiental, se eu souber o que é a poluição. Belezinha? Muito bem. Vamos lá. Tá, mas quais são os efeitos dessa poluição, né? Quais são os efeitos dessa poluição? Porque tem efeitos. Toda e qualquer poluição tem efeito. E quais são os efeitos? Esses efeitos eles podem ser regionais, ou seja, eles podem ser localizados, ou eles podem ser globais. O conceito é bem interessante. Regionais ou globais. Regionais ou localizados e globais ou globalizados. No geral, né? Beleza, professor, como é que pode ser isso? Vamos lá. Então, se você analisar esses impactos ambientais, você vai ver que eles, causados, como eu disse, pelo ser humano, na imensa maioria das vezes, vai ser um impacto negativo. Isso aí, eu não tenho nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma dúvida com relação a isso, né? Com certeza, na maioria das vezes, esses impactos vão ser negativos. Ele será localizado, esse efeito, ele será localizado quando? Quando forem efeitos que você tem, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui. Você tem Teresina e você tem Timon, tá? Você tem Teresina, você tem Timon. Então, bem aqui em Timon, vamos supor que o cara pegue e implante, né, uma indústria. Ele vai lá implantar uma indústria. E aí essa indústria, ela fica às margens do rio Parnaíba. Não é? Às margens do Parnaíba, rio abaixo, rio arriba. É bonito, né, o hino? É bonitinho. Muito bem. Então fica ali nas margens ali do rio Parnaíba, né? E aí, essa determinada indústria, vamos supor, implanta ali a sua linha de produção. E começa a linha de produção. Daí para frente, você tem essa indústria descartando como subproduto daquilo que ela produz, né? Substâncias que ela produz, acaba jogando ali diretamente no rio uma substância que não é interessante, causando poluição ambiental, poluição do rio. Uma vez que isso acontece, essa poluição ela vai se acumulando, até chegar um momento em que se torna insuportável. Só que esse problema, ele não é apenas para a cidade de Timon, né? Não é apenas para a cidade de Timon. É também para, por exemplo, né, para a cidade de Teresina. Porque o rio Parnaíba pertence a ambos os estados. Piauí e Maranhão. Pertence a ambos os estados. É que nós piauienses temos esse sentimento de propriedade do rio Parnaíba, né? Quando se fala em Delta do Parnaíba, você fala do Piauí só, né? Acho que pela cidade lá de Parnaíba e tal, o nome ser mais... Acho que por isso. Pois bem, então isso é o que a gente chama de efeitos localizados ou regionalizados, tá? E os efeitos globais, professor? Os efeitos globais. Os globais são quando você tem, por exemplo, uma situação como a chuva ácida, o efeito estufa,
que não é um problema, vamos dizer, local. Quer dizer, se você não tiver tendo sido responsável, se você não foi o responsável direto pelo efeito estufa, uma coisa é fato, você gostando ou não, você querendo ou não, é um tipo de efeito que vai chegar até você também, né? Com certeza absoluta. Então, isso é um efeito globalizado. É um efeito que acontece de chegar a todo mundo. Vamos dizer, independente de você ter... Ah, mas eu não contribuí com nada disso. Tudo bem. Tendo contribuído ou não, o efeito globalizado vai chegar do mesmo jeito. Beleza? Show. Show de bola. Então, vamos aqui entender sobre os tipos de poluição. Vamos falar aqui sobre os tipos de poluição. Que, aliás, são vários, né? Nós temos vários tipos de poluição. E a gente vai falar desses tipos aqui. Então, vamos lá. Poluição do ar, poluição da água, poluição do solo, poluição sonora. Parece brincadeira, gente. Mas eu não estou aqui brincando, não. É sério. Poluição sonora. Gente, poluição sonora é gravíssimo. Seríssimo. Gente, o que a poluição sonora é capaz de fazer, principalmente com pessoas idosas, acamadas. Rapaz, é um negócio terrível. Não é à toa que existe a chamada delegacia do silêncio. O pessoal fica até dizendo que aqui em Teresina a delegacia do silêncio faz muito silêncio. Não vai atrás, né? Mas tem que ir. É porque, na verdade, pessoal, tudo isso é baseado em denúncias. Se não tem a denúncia, para você chegar e pegar, não é uma coisa fácil. Porque você tem que ir, você tem que fazer a aferição dos decibéis, comprovar que está acontecendo um crime de poluição sonora, né? Para daí, então, haver o enquadramento, vamos dizer assim, né? Enquadrar ali aquele indivíduo no crime de poluição sonora. Do contrário, não tem como ser provado. Essa é a verdade. E nós temos também a chamada poluição térmica. Poluição térmica. O que é a poluição térmica? É quando você tem, por exemplo, o caso do efeito estufa, que provoca um aumento da temperatura global do planeta, né? Beleza? Então, aqui são alguns exemplos. Gente, cada um desses caras que você está vendo aí, poluição do ar, poluição da água, poluição do solo, poluição sonora, poluição térmica, eu coloquei alguns aqui, tá? Não botei muito, não. Só para a gente ter mais ou menos uma ideia. Só para a gente ter mais ou menos uma ideia. Então, aí, esses tipos aí de poluição que você está vendo, são tipos, vamos dizer, bem interessantes. Por quê? Porque a gente sabe que são formas diferentes de poluição, tá? Que acontecem em instâncias distintas. Poluição do ar é uma coisa, poluição da água é outra, poluição do solo é outra, poluição sonora é outra, poluição térmica. Então, acontece em níveis distintos. Então, por causa disso, esses tipos aí de poluição são separados. Mas acaba tendo um relacionamento, né? Acaba tendo um relacionamento. Por exemplo, quando você polui o solo, quando você polui a água, normalmente você polui o solo daquela região.
Porque essa poluição acaba descendo e penetrando no solo também. Não tem como, né? Então, dificilmente você tem a poluição só da água. A não ser que essa água esteja isolada do meio, que é bem difícil. Beleza? Muito bem. Bom, tá aí algumas imagens que mostram claramente os tipos de poluição. Então, nós temos aí, por exemplo, a poluição do ar. Meu irmão, olha esse negócio aí. Poluição do ar, bem aí. Olha isso aí. Quantidade de fumaça que você está vendo aí saindo das chaminés de indústrias. Poluição da água. Olha isso aí também. Rapaz, eu lembro do filme do Aquaman. E logo no começo do filme, não sei se vocês lembram, tem aquela situação em que ele tá lá com o pai e a princesa Leia, acho que é Leia o nome dela. Vocês que são aí, que assistem muito filme, eu gosto. Mas eu gosto demais. Só tem um problema. Eu não tenho tempo para assistir. Mas que eu gosto. É demais. Acho que a princesa, eu não sei se é Leia ou é só Leia, ela joga um monte de lixo para o solo novamente. Demonstrando ali, né, o quanto o ser humano produz de lixo e o quanto o ser humano joga de lixo nos rios, nos mares. Rapaz, olha isso aí. Quantidade de sujeira aí, ó. Vocês estão pensando que essa sujeira aí, ela foi colocada aí só para tirar uma foto, foi? Foi não, meu amigo. Foi não. Aí eu gosto sempre de dar uma andadazinha legal quando eu tô no mar, né, que eu tô na praia. De manhã cedo eu gosto de acordar cedinho, 6 horas da manhã. Aí eu pego, levanto, deixo o menino dormindo. Porque menino é bicho que tem sono. Eu nem acordo. Aí eu vou dar uma caminhada. Pego o carro, vou ali pra beira-mar ali. E aí vou dar uma caminhadazinha legal. Né? Vai sempre eu e minha esposa. A gente vai dar uma caminhada bacana de manhã, tipo às 6 horas da manhã. Aí depois eu volto, tomo um banho, acordo os meninos, tomo café da manhã e praia. Que eu sou sem costume, eu. Quando eu vou pra praia, eu sou sem costume. Chego lá, não dá nem 8 horas da manhã direito ainda, pô, ainda tá terminando de ajeitar as coisas. Não se preocupe comigo, não, pode continuar aí. E nessa caminhadazinha de manhã, o que é que eu observo? Quantidade de lixo na praia que você deixou da noite anterior, da praia anterior, né, do dia anterior. Rapaz, é impressionante. Você vai andando ali, eu sempre encontro com uma pessoa com um detector de metais na praia. Aqui bem, mãe, Parnaíbazinho bem aqui, ó, Luiz Correia. Sempre. Sempre. A linha Atalaia mesmo. O cara tá lá com um detectorzinho de metais cedo, moço, da manhã. Eu ainda não parei ele para conversar, não. Mas ainda eu vou parar. Rapaz, você vem... Ora, se ele vai com detector de metais, lata de cerveja e prego, é que ele não está procurando, né? Você está procurando ouro. Alguém que de alguma forma perdeu um cordão, perdeu um anel, uma aliança, perdeu uma pulseira, sei lá. Qualquer coisa do tipo. Ainda vou perguntar para ele. Aí eu continuo minha caminhada. Na boa tal. E ele ali com o detectorzinho de metal dele. Professor, é interessante a caminhada de manhã. Eu vejo, além de ser muito saudável, é claro, eu vejo ali um monte de coisa
de lixo que não deveria estar ali, gente. O que o ser humano produz de lixo é um negócio incrível. É assim, fora do comum. Quanto o ser humano produz de lixo. É um negócio realmente impressionante. E aí eu fico observando parte daquele lixo, gente. Ele é recolhido, né? Porque os caminhões de lixo, eles chegam cedo para recolher o lixo ali da praia. Mas, ó, não se engane, não. Boa parte desse lixo já foi para o mar. Boa parte desse lixo já foi para o mar. E aí, meu irmão, não adianta, porque ninguém vai lá no mar pegar. Ninguém vai. Então ele ficou ali, é um tipo de lixo, ali tem tudo. Eu já encontrei calcinha. Eu já encontrei, aí, lata de refrigerante, latinha de refrigerante. É só o que tem. De cerveja é só o que tem. Eu já encontrei algas, não podemos contar porque faz parte da própria maré, né? Já encontrei prego ali no mar. Eu já encontrei sacola plástica. Vixe, Maria. A perdi foi a conta. Já encontrei sacola plástica com fralda descartável. Né? Às vezes você vai com o seu bebê, o bebê fez cocô ali na praia, ali no lugar, na barraca onde você está, ao invés de você jogar no lixo, descarta ali. Gente, olha, é assim, copo descartável, copo de vidro, já encontrei, de vidro. Já encontrei quebrado, já encontrei bom. Quer dizer, até perigoso, né? Você tá ali sem chinela andando na praia, porque eu gosto de andar sem chinela, porque é para ter contato com a areia. Você pisa no negócio daquele ali, meu irmão, pelo amor de Deus. Então assim, gente, ó, é muito importante que a gente evite isso daí. Poluição dos solos, lixões. Eu lembro quando eu fazia biologia, o professor levou a gente para o lixão para dar uma olhada. Realmente é um lugar. Lixão, quando você tem o lixão na forma de aterro sanitário, cara, é complicado demais. Poluição sonora, já falei para vocês, né? Tem um pessoal que gosta de poluição sonora, adora. Eles gostam de, vamos dizer, botam uns paredões aí. Eu tô cansado de passar e ver o cara lá com paredãozão grandão. Só ele e um colega e o somzão. Bu, 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 que não tem quem entenda nada, né? E os cabas lá na frente do som, com aquele somzão, ó, pancada batendo ali. Ô, rapaz, é durinho demais, meu irmão. Não dá pra mim não isso aí, viu? Dá nada. E a poluição térmica, né? Aqui em Teresina, eu acho que quando o mundo tiver numa temperatura metade de Teresina, é porque Teresina já tá o dobro. Ave, mas o lugar quente. Santa Maria da Codipe e da Vassoura junta. Rapaz, tu é doido. Lugarzinho quente danado, moço. Se você passar embaixo de um coqueiro e ouvir aquelas zoadinhas, é a água do coco fervendo. Porque aqui é quente, meu amigo. Olha que o cara pegar, comer uma fruta, alguma coisa, que passou o dia todo no sol, né? Hein, Marlene? Como a gente comeu um bolo um dia desse. Rapaz, eu não posso falar nada, rapaz. Ei, Marlene, tu fica comprometendo os outros, Marlene. Tu não fica mandando eu dizer as coisas, Marlene. Tu fica mandando eu dizer as coisas. Dizer que o bolo do povo vem de painel de carro. Até que fizeram um bolo hoje aí pegando fogo. Hoje não é de painel de carro, não. Tu não complica os outros. Depois não tem mais lanche. Se a pessoa... Se a pessoa aparecer aqui
Vou dizer quem foi. Bora lá, poluição do ar. E a Yara tá acompanhando o ritmo. A Yara tá acompanhando o ritmo. Chegou no lanche um dia desse, ela tá reclamando. Eita! Aqui parece que é uma contaminação aqui. Não tem aqueles filmes de mortos-vivos, de zumbi, né? Só basta um morder, contamina um monte de gente. Pois é, aqui é do mesmo jeito. Basta conviver, já sai todo mundo contaminado. Ave Maria. Então, olha só, gente. Tá aqui o ar, olha só. Tá aqui o ar, né? Que você está observando que está extremamente poluído, gente. Olha isso. Rapaz, o cara conviver numa cidade com uma situação dessa daqui deve ser muito terrível. Muito triste. Rapaz, tu é doido. Graças a Deus aqui em Teresina é quente. Mas em compensação, né, nós temos um ambiente que é mais ou menos, que a gente pode dizer que dá para dizer que é limpo, né? Claro que quando você chega, por exemplo, em lugares como ali na Praça Saraiva, né, se você pegar uma folha de figueira e passar o dedo numa folha daquela, sai pretinho da fumaça do carro. Tudo bem, isso é poluição. Beleza. Mas, de qualquer forma, é limpo comparado a um monte de outras cidades aí. Beleza? Então, vamos lá. Gente, ao contrário do que você possa pensar, o nosso, vamos dizer, o nosso ar, ele não tem como principal componente o oxigênio, não, gente. O oxigênio não é o principal componente do ar. O principal componente do ar é o nitrogênio. Esse é o principal componente. Beleza? Não é o oxigênio, não. O oxigênio é o segundo principal componente. O nitrogênio vem com 78,09%, enquanto que o oxigênio, 20,95%. Quer dizer, só aí você tem, né, um percentual grande demais. Percentual grande. 99,4%. 0,4%. O resto aí é argônio, CO2, outros gases, né? A maioria aí realmente é nitrogênio e oxigênio. É a maioria, sem dúvida. Então vamos lá. Poluição do ar resulta da emissão de gases poluentes jogados diretamente na atmosfera. São partículas sólidas, viu, gente? Apesar de fazer fumaça, mas são partículas sólidas. Então nós temos aqui, ó, como consequência disso, problemas relacionados a efeito estufa, problemas relacionados ao monóxido de carbono, problemas relacionados ao buraco na camada de ozônio, problemas relacionados à chuva ácida, problemas relacionados à inversão térmica, que pode acontecer de maneira natural ou de maneira artificial. É bom que se diga, né? A inversão térmica, pessoal, é um problema que pode ser de maneira natural ou pode ser de maneira artificial, causada por ação antrópica, ação do ser humano. Beleza? Ação do ser humano, ação antrópica. Pode ser causada pelas duas razões. Se vamos dizer, quando é causado por ação natural, nenhum problema. Mas quando é causado por ação antrópica, meu irmão,
Aí é complicado. Porque aí foi o ser humano quem fez. Aí é durinho, viu? Quando é causado por ação antrópica, aí é um problema. Problema grande. Tranquilo? Vamos ver aqui então? Vamos lá. Bom, vamos pegar aqui o caso de poluição do ar, por exemplo, nos grandes centros automotivos. Gente, você tem situações, por exemplo, em lugares como os centros automotivos. O professor Teresina é um deles. O Parque em Teresina tem muito carro, é verdade. Mas não é um grande centro automotivo, gente. Tem muito carro. Vou dizer de novo, tem muito carro. Mas não é um grande centro automotivo. Eu não posso dizer isso. Não posso. Posso dizer que você tem uma variação enorme de veículos aqui em Teresina, veículos de todo tipo. Esses carros, esses veículos, eles emitem grande quantidade de poluentes para a atmosfera. Mas eu estou falando de uma quantidade enorme. Quer dizer, a contribuição dos veículos para a poluição da atmosfera é um negócio incrível. A gente tem nós tínhamos, né, vem melhorando substancialmente, mas a gente tinha uma quantidade grande de gases sendo liberados para o meio. É extremamente poluente. A gente ainda tem uma frota bem velha, né? O Brasil ainda tem uma frota bem velha. Até porque carro no Brasil, não sei porque as coisas no Brasil são tão caras, sinceramente. Você pega um celular desses de grande marca, $900 aí nos Estados Unidos, que quando convertido em real daria em torno de R$ 4.500. Né? 4.500, R$ 5.000, pronto. Aí aqui no Brasil chega a 15. Meu irmão, pelo amor de Deus. Tu é doido. Então, assim, veículo no Brasil é caro. Eu estava vendo essa semana. Não existe mais carro popular, né, gente, no Brasil. Não tem. Carro mais barato aí é acima de R$ 43.000. Zero. Me diz se uma pessoa que se diz popular pode comprar um carro desse. Porque o carro popular ele foi inventado para quê? Ele foi inventado para você que não tem condições de comprar o carro, né, na motorização normal. É um carrinho mais simples. Mas hoje, esses carros, eles custam, se não me engano, parece que o mais barato, que eu lembro, quando eu vi, o mais barato seria R$ 43.000. Quer dizer, de popular não tem cor nenhuma, né? Então, deteriora muito a qualidade do ar. Esses veículos deterioram muito. Além dos poluentes primários emitidos pelos escapes, a concentração de ozônio na troposfera está diretamente ligada à queima de combustível fóssil. Claro, né? Quanto mais a gente queima combustível fóssil, e aí eu vou dizer para você uma coisa, gente, é impressionante o quanto o mundo, né, queima de combustível fóssil. E é impressionante como o mundo não tem nenhuma pressa, não parece ter nenhuma pressa para dar um fim nesse tipo de combustível, de matriz energética. É realmente algo assustador isso daí. Como se a emissão de gases para o meio não fizesse nenhum efeito no que diz respeito à
combustíveis fósseis. Realmente é um negócio interessante. E o mundo não está nem um pouco preocupado com isso. Você vê essas conferências internacionais do clima, uma das coisas mais cobradas é o controle de emissão de gases de efeito estufa. Aliás, não é uma das mais cobradas, é a mais cobrada. E enquanto a gente não parar de emitir, de queimar petróleo, não tem como resolver isso aí. Tem a menor possibilidade. Então, realmente, isso é impressionante. Muito embora tenha havido melhoras substanciais na qualidade dos combustíveis, porque houve. Não é muita coisa, mas houve uma melhora. É que, na verdade, para o ser humano não tem jeito, não. O ser humano falsifica tudo. Falsifica tudo que ele próprio cria. Se você pegar, por exemplo, a gasolina de antigamente, então você tem já retirado chumbo tetratila, adição de oxigenados, uso de álcool combustível, a instalação de um tipo de aparelho chamado catalisadores. Tudo isso aí causa efeito grave ao meio ambiente. E aí você verifica o seguinte: a nossa frota automotiva não é uma frota nova. A frota automotiva do Brasil não é uma frota nova, é uma frota já razoavelmente velha. Por quê? Porque não existe nenhum plano, vamos dizer, para poder fazer sua substituição. Então, assim, se você pega em países mais desenvolvidos, países da Europa, por exemplo, você verifica que lá tem um programa para fazer substituição de veículo. Quanto mais velho for o veículo, mais inadequado para as normas ambientais ele vai estar. Quanto mais velho, mais inadequado, inapropriado para as normas atuais. Porque as normas atuais elas são bem severas. Elas são bem... são incidentes mesmo. Olha, é o seguinte. A situação é essa aqui. Ou você consegue, ou fica ruim para você. Inclusive, o Brasil andou levando um puxão de orelha dos países aí sobre a questão de não estar cuidando de suas florestas, fazendo desmatamento e queimada, o que vai contribuir significativamente para a gente deixar de ser importante na recuperação do clima do planeta. É impressionante como o Brasil não faz nada. Aliás, aumentou, né? Nos últimos anos. Então, a adição do uso do álcool ao combustível, ele é bem interessante. Mas eu não posso colocar grandes quantidades lá. Por quê, professor? Porque se eu colocar grandes quantidades, eu vou ter problemas relacionados à manutenção do veículo. Então, não posso colocar grande quantidade de álcool. Beleza? Muito bem. Vamos começar a falar sobre os efeitos provocados no meio ambiente. Quer dizer, vamos falar exatamente do que é mais importante. O problema, nesse caso aqui, o problema é efeito estufa. Gente, primeira pergunta que um aluno faz quando entra em contato pela primeira vez com algum professor, ciências, sei lá, biologia, e pergunta para ele
o que é efeito estufa, normalmente você diz assim: ó, professor, eu aprendi que o efeito estufa é uma coisa ruim, né? Olha só, eu aprendi que o efeito estufa é uma coisa ruim. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Como assim, professor? O efeito estufa não é uma coisa ruim? É não. Muito pelo contrário. Sem o efeito estufa, não haveria vida na Terra. Por quê? Porque as temperaturas seriam negativas. As temperaturas seriam negativas. O efeito estufa é o que possibilita a presença de uma camada que aprisiona uma certa quantidade de calor ali, causando um efeito similar ao efeito estufa. Então isso é muito bom. Países não, planetas, eu queria dizer planetas, que não apresentam essa cobertura, ou o Sol incide demais, o que certamente inviabilizaria a vida naquele local, e em outros, em alguns países, uma situação do efeito estufa, é que sem ele não tem vida. Não tem. Cara, não tem a menor possibilidade de ter vida. É incompatível. Não dá. Então vamos entender isso aqui, ó. Contribuição com relação ao efeito estufa. 35% ocorreram mudanças de uso da terra. 35%. 30% relacionados à energia. Quer dizer, 30% de todo o volume de terra existente no estado do Piauí, por exemplo, é como se ele coubesse esse volume de terra em um só lugar, condensasse, empagotasse e colocasse em um só lugar. Tá? Muito bem. A outra forma, agropecuária. E o Brasil tem contribuído aqui, viu, gente? O Brasil tem contribuído aqui com a agropecuária, na parte da agropecuária. Agora, a agropecuária em si é um percentual pequeno. Se tu pegar, por exemplo, 35 mais 30 dá 65%, tá? E aí fica um percentual grande. 6% de indústrias e 3% de resíduo. Então, isso são fatores para não dizer, não, mas só causa efeito estufa por causa disso e disso e disso. Não, não. O efeito estufa causa é por causa disso e disso, daquilo outro. Para não haver esse problema, tá? A gente tem uma divisãozinha. Não, mas não foi utilizado tanto para a área pastagem para gado, não. É impressionante a pessoa abrir a boca e dizer isso. É impressionante. Vamos lá. Sim, deixa eu só explicar aqui o efeito estufa, né? Esse sol vermelho é o sol de Krypton, né, do planeta do Superman. Sol vermelho, né? Tá estranho, tá? Pois bem, se você observar aqui uma sequência de como deveria acontecer a vida, o aparecimento de vida, demoraria muito mais tempo, que nós não teríamos provavelmente surgido nesse momento. Então vamos lá. Você tem aí o item A, que é a radiação solar que atravessa a camada maior, a atmosfera. Muito bem. A maior parte dessa radiação é absorvida pelo
pela superfície terrestre, para a água e por aí vai, para os meios de um modo geral. E quando o ser humano, que também é um animal como qualquer outro, deixa essa camada desprotegida, fica também desprotegida toda a estrutura da Terra. Tá vendo essa camadinha aqui, ó? Isso é a atmosfera. Então os raios batem na Terra, uma parte ficam para aquecê-la, outra parte bate, mas volta, depois volta novamente. E você tem aí a outra parte que reflete, bate na camada da atmosfera e volta para a Terra na forma de calor. E esse é o problema, voltar na Terra na forma de calor. Por quê? Se trata de um tipo de relacionamento entre a Terra e o meio extremamente complicado para a gente poder entender isso daí. A gente vai tentar trazer para você uma aula só sobre efeito estufa. Trazer imagens legais do que está acontecendo, muita coisa legal, para você poder entender como é que é o efeito estufa. Mas é exatamente do jeito que eu estou fazendo. Segundo momento, alguma radiação solar é refletida pela Terra, vamos dizer, né? Toda. E a outra parte pela atmosfera. E aí volta para o espaço. Parte da radiação infravermelha é refletida pela superfície. Então, a radiação ultravermelha, a infravermelha, ela bate, atravessa a camada da atmosfera, é fato. Ela bate e sobe novamente. Beleza? Tá entendido até aí, galera? Sim ou não? A galera tá parada, não tá resolvendo, tá respondendo nada. Muito bem, espero que estejam entendendo. Tá, professor? Mas essa é a parte boa do efeito estufa. E a parte ruim do efeito estufa, qual é? Porque existe uma parte dele, do efeito estufa, que é ruim. Que parte é essa? Isso é quando, ao invés desse grande percentual de raios solares que chegam na Terra, alguns aqui mesmo ficam. Ou seja, é uma substância que fica no próprio ambiente. Tranquilo? Aqui nós tivemos várias vezes prefeitos diferentes que sempre se preocuparam em plantar árvore no Piauí, em Teresina em particular. Cara, é lindo demais quando você tem uma preocupação com o verde. É praticamente inacreditável. É uma relação bem interessante. Volta para mim aqui, por favor, Dornelis. Yara Dornelis. Muito bem, galerinha. Tá aí, ó. Então, se você está vendo aí, a imagem aqui atrás do efeito estufa, eu vou pegar com você, vamos já para o intervalo, é rápido, 3 minutos. Eu vou pegar com você a possibilidade, em algumas questões, né, que foram fáceis demais. Se não tiver essa relação dessas imagens, não tem problema, mas o fato é que fica registrado aqui, tá? Eu vou explicar para você como é que é
Interessante o efeito estufa, como é que é ruim. Queridos, nós vamos para o intervalo agora, é rápido. 3 minutos eu volto. Até já.